Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui para abrir esse evento incrível que é a Maratona Diagnóstica 3.1. Sejam muito bem-vindos! Bom pessoal, antes de mais nada, eu queria conversar com vocês um pouquinho a respeito desse momento que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. Como é que essa pandemia afetou o Brasil de uma forma geral? E aí eu vou direcionar esse discurso para dentro da construção civil. Hoje, principalmente nesse segmento de pós-construção, que na grande maioria dos casos são os nossos clientes, manutenção, entrega de obra. Nessa etapa, as pessoas, elas, há um tempo atrás, antes desse período, tinham muitas vezes uma visão mais deturpada da necessidade das manutenções. Talvez hoje, com todo mundo dentro de casa, e aí eu tô aqui hoje num cenário dentro da minha casa, acho que nada mais coerente para falar com vocês, um lugar mais coerente para conversar com vocês do que esse, nesse momento. Então, quantos de vocês passaram esse período dentro de casa e começaram a observar coisas que talvez antes vocês não observavam? Agora imagina pessoas que não têm familiaridade nenhuma com processos construtivos ou entendem tão pouco quais são as necessidades do sistema, de manutenção desses sistemas, E aí as pessoas começaram a avaliar, a perceber a presença de manifestações patológicas nas suas unidades e somado a isso, nós passamos aí por algumas estações do ano dentro de casa e começamos a observar o efeito que algumas intempéries causam na nossa edificação. Então, irradiação excessiva, chuvas que a gente chama de chuvas de açoite, aquelas chuvas acompanhadas com vento, e aí todas as falhas que existem na fachada vão apresentar algumas manifestações, vão trazer algumas manifestações, porque algumas fissuras, algumas trincas, algumas coisas não são visíveis a olho nu, mas a água consegue ver todas elas. E aí isso começa a trazer uma série de problemas. Umidade ascendente do solo, aumento do nível de lençol freático, desplacamento cerâmico, enfim, uma série de manifestações que trazem muitos problemas e que talvez antes não fossem tão bem observados. Por que eu estou falando isso? Porque se você não conhece esse segmento que eu vou te apresentar agora, esse momento de pandemia que muita gente tem reclamado da sua vida financeira tem sido verdadeira crista de onda para que você entre e surfe altíssimo. Eu vou te mostrar. Para quem não conhece, a engenharia diagnóstica hoje é um segmento que visa garantir o desempenho das estruturas. Quando uma edificação é criada, ela é criada de acordo com uma série de critérios e compensações normativas, certo? Quando essa obra é entregue, a recomendação é que junto com a entrega da obra e toda a documentação necessária, venha um manual de uso e operação da edificação. O que é esse manual? Bom, manual de uso e operação da edificação, e isso vai se aplicar para edificações prediais e para edificações residenciais também. As construtoras e incorporadoras precisam ter esse cuidado. O que o manual de uso e operação diz? O manual de uso e operação, ele fala a respeito dos processos de manutenção para garantia de desempenho daquela estrutura. Então, para que você tenha a eficiência da sua edificação, é preciso que você dê manutenções no prazo. Vou dar um exemplo para você. Sabe aqueles exames que você faz uma vez por ano, mais ou menos, que a gente costuma chamar de check-up geral? É exatamente isso. O que esses exames fazem? De forma preventiva, eles avaliam como é que está o funcionamento do seu organismo, de tudo aquilo que não é visível aos olhos. Muitas das vezes, algumas manifestações tópicas, alguns sintomas afloram e fazem despertar em você a necessidade de investigar o que está por trás daquilo ali. Na construção civil, a coisa acontece da mesma maneira. O aparecimento de algumas manifestações, manchas de umidade, desplacamentos cerâmicos e afins, fissuras, trincas, são manifestações, são verdadeiros sintomas que mostram que o problema existe, que existe uma coisa por trás e que precisa ser investigada.
mas muitas vezes essas manifestações não se apresentam. Assim como no nosso organismo. Às vezes no check-up geral a gente encontra alguma coisa que não estava prevista, não existia nenhum sintoma que trouxesse, né, a evidência daquele problema. Então, por isso, é importante não esperar acontecer alguma coisa para intervir. Isso é nomeado de manutenção corretiva. A manutenção corretiva é uma manutenção que custa 125 vezes mais do que a manutenção preventiva, que nada mais é do que você se precaver ao aparecimento de um problema. Então, como recomendado pelo fato da maioria dos usuários serem leigos no assunto, é importante que o manual de uso e operação preveja esses prazos. Então, qual é o prazo que você precisa rever a vedação das suas esquadrias, que você precisa inspecionar a sua tubulação e por aí vai. Existem as responsabilidades do condomínio quanto áreas comuns e existe a responsabilidade das unidades privadas. Quando tudo isso é feito dentro dos prazos, a engenharia diagnóstica consegue trabalhar de forma muito mais fluida. Mas a engenharia diagnóstica não é a captação dos problemas? Se a gente fizer tudo certo, não vai ter problema. Aí é que vocês se enganam. Existem os processos preventivos, existem as vistorias cautelares, existem as inspeções prediais que têm como função elencar tudo o que precisa ser feito. Só que na maioria dos casos, essas manutenções elas não acontecem no prazo devido. E por isso, a gente acaba fazendo um trabalho de qualificação e credenciamento de todas essas manifestações para caracterizar elas e conseguir, a partir daí, criar um critério por ordem de preferência, que a gente vai avaliar através de um grau de gravidade, urgência e tendência de acontecimento daqueles eventos, para que aquilo auxilie na gestão do síndico. Não seria muito mais interessante se, por exemplo, o síndico se precavesse e a cada 5 anos realizasse uma inspeção predial? Ou então, assim como ele tem uma consultoria contábil, uma consultoria jurídica, por que ele não pode ter uma consultoria de engenharia? Você já pensou nisso? Você já pensou em prestar um serviço para condomínios residenciais e comerciais, onde você pode ir 2 a 3 vezes por semana auxiliá-los na descrição dos problemas, na caracterização deles, orçamento de empresas para resolver aquilo ali, acompanhamento dos serviços? Já pensou nisso? Quanto isso é confortável para o cliente e para você, que vai ter um contrato de fidelidade com aquele cliente e vai prestar serviço para ele ao longo de um certo período. Olha só, uma nova janela de oportunidade para você. Bom, falando um pouco mais a respeito da engenharia diagnóstica, eu queria trazer para vocês o seguinte. Esse mercado é um mercado que requer cada vez mais profissionais qualificados. Bem como outras áreas, não só dentro da engenharia, nós temos várias espécies de profissionais. Eu quero dizer isso mesmo, várias espécies de profissionais. Porque existem alguns que são habilitados para executar aquele serviço. O que significa habilitado, Thaís? Bom, habilitado é uma pessoa que concluiu com as suas atividades acadêmicas, né? E ganhou o reconhecimento do instituto o qual ele se formou, né? E tem o reconhecimento do Conselho Regional de Engenharia que certifica a sua profissão. Então, o profissional habilitado é aquele formado que tem certificação junto ao CREA. Ele está habilitado para executar aquele serviço. Isso não quer dizer que ele seja capacitado. O que falta nesse mercado hoje são profissionais capacitados. E é por isso que vocês estão aqui hoje. Vocês, a partir de agora, vão se tornar profissionais capacitados na área de engenharia diagnóstica. Feche os olhos aqui comigo agora e imagine o seguinte cenário. Imagina só você, um profissional muito bem graduado, conceituado, vários contratos fechados e um faturamento invejável. Abre os olhos. Você acha isso impossível? Eu não acho. Só que antes de mais nada, antes da gente começar essa conversa, eu queria te dizer uma coisa. Não existe fórmula mágica. Se você veio para cá hoje procurando uma fórmula mágica
que é um passo a passo que você vai seguir e vai ter o sucesso esperado, faz o seguinte, desliga esse vídeo e vai fazer qualquer outra coisa. Porque aqui a gente não vai te ensinar nenhuma fórmula mágica. Aqui a gente vai dar o direcionamento certo para que você, com as suas qualidades, haja no momento certo, da forma certa, para trazer todos esses benefícios. Diz para mim, de que adianta ser um profissional altamente capacitado, pós-graduado, várias especializações, vários cursos? Isso é importante? Isso é muito importante. Hoje no mercado temos diversos profissionais de altíssimo gabarito que compartilham dos seus conhecimentos de forma muito sábia. É muito importante a gente ter a teoria na cabeça, muito bem consolidada. Isso dá pra gente muito mais segurança. Mas quem disse que para fechar um contrato você precisa primeiro ter isso? Essas duas coisas podem e devem caminhar juntas. A sua capacitação é um caminho sem fim. É importante que você entenda que a continuidade do seu estudo é de extrema importância. Não só dentro da engenharia, como em todo mercado, você precisa estar sempre em dias com o que há de novo no mercado. Você precisa entender sobre as novas soluções, sobre os novos produtos, os novos equipamentos, para que você não fique ultrapassado perante o mercado, certo? Então, isso precisa acontecer constantemente. Mas e aquela insegurança? Nossa, Thaís, eu fiz uma especialização, eu sei exatamente como fazer uma recuperação estrutural, eu sei exatamente como redigir um documento técnico, eu vi isso na teoria, mas eu nunca fiz na prática. E eu tenho medo de fazer uma besteira, eu tenho medo de dar uma sentença errada, eu tenho medo de dar um parecer. Olha, para tudo na vida existe uma primeira vez. E se você não sair daí de onde você está, tentar e se arriscar, você nunca vai conseguir. Eu tô falando isso pra vocês porque é a coisa que eu mais escuto aqui. Os meus estagiários, quando chegam para trabalhar comigo, essa é a primeira coisa que eles falam. Mas eu nunca fiz isso. Ué, mas é por isso que você tá aqui, para aprender, para você poder começar a fazer isso. Então, assim, existem duas opções. Ou você vai ficar parado, ou você vai agir. E aí, para você agir, existem diversas maneiras. Para você que está começando a sua carreira agora, presta muita atenção no que eu vou te falar. Você precisa ser comercial. A gente tem um vídeo lá no Instagram falando muito sobre isso, mas depois dá uma olhadinha lá com calma. Vou falar disso aqui de forma um pouco mais resumida. O que é ser comercial? Ser comercial é saber se vender. A primeira pergunta que você precisa fazer para você mesmo é: eu compraria o que eu vendo? Se essa resposta for não, para por aí. Não adianta você ser o melhor profissional do mundo, com as melhores qualificações, se você não tem malícia comercial, se você não sabe se vender. Porque mais importante do que isso é você fazer com que o seu cliente entenda a necessidade de ter você ali, certo? Senão todo esse esforço, todo esse investimento que você fez em você, em equipamentos, em empresa, não vai valer de nada, tá? Então a gente vai focar aqui justamente nisso. Quais são as técnicas de venda? Quais são as técnicas comerciais que eu posso utilizar para conseguir galgar um mercado muito maior e conseguir faturar esse tal desses 250 mil reais ano que essa menina tá prometendo aí para vocês? Isso é muito pouco, gente. 250 mil reais ano é uma média de 20 mil reais mês. 20 mil reais mês é uma média de 3 contratos por mês. Eu tenho certeza que vocês têm muito mais capacidade de fechar mais do que 3 contratos por mês. Eu não sei você, mas eu acredito que você é capaz. Então, é preciso que você entenda a necessidade de ser comercial, ok? Vender não é tão simples assim quanto parece. Mais do que nada, você precisa ter cara e coragem. Essas são as primeiras ferramentas que você vai precisar para investir nesse mercado. Segundo lugar, você precisa entender muito bem do que você está fazendo. E aí você já tem essa teoria na cabeça, você já sabe a importância do seu trabalho e você já sabe muito bem aonde se colocar. Terceiro lugar, não se prostitua ao mercado.
Independente do segmento que você atue hoje, vão existir tipos e mais tipos de profissionais. Lembra do termo que eu usei lá atrás? Espécies de profissionais? Exatamente. Hoje no mercado a gente encontra todo tipo de gente. Gente que prostitui o mercado sem pensar no quanto ele está prejudicando a sua classe, simplesmente por um benefício imaginariamente pessoal. Por que eu digo isso? Porque naquele momento ele prostitui tanto o orçamento dele para conseguir ganhar aquela obra, que vai chegar lá na frente e alguém vai ter que pagar essa conta. Eu vou dar um exemplo para você. Inspeções de fachada. As inspeções de fachada requerem uma série de ensaios para que a gente consiga chegar à conclusão do nível de degradação daquele sistema, certo? O sistema de vedação ele tem uma série de componentes que trabalham de formas diferentes e a gente precisa avaliar isso de uma forma muito detalhada. Então, vamos aqui estimar uma fachada em revestimento cerâmico argamassado. Numa fachada de revestimento cerâmico argamassado, o que nós temos? Nós temos o revestimento cerâmico, nós temos as camadas de assentamento, as camadas de vedação, a gente tem as juntas, né? As juntas de assentamento, as juntas de dessolidarização, as juntas de movimentação, temos o processo de assentamento, né? Existem uma série de elementos, os elementos estruturais, enfim. Existe uma série de componentes que precisam ser avaliados de forma muito criteriosa. E aí, para isso são necessários alguns ensaios. Existem profissionais que simplesmente fecham os olhos para uma série de recomendações normativas, principalmente relacionadas à segurança, para que com isso consigam baratear o orçamento. E aí entra você. Entra você para, cara a cara com o seu cliente, saber justificar a importância do seu trabalho. E justificar a importância do seu trabalho sem denegrir o seu colega é a tarefa mais importante. Porque para a gente conseguir valorizar a importância do nosso trabalho e o porquê que o nosso orçamento está dando aquele preço, porque preço é apenas a consequência. O importante é o conteúdo. O que você está oferecendo para ter aquele valor? E aí você precisa explicar isso para o seu cliente de uma forma convincente para que você consiga comparar essas propostas e mostrar para ele, olha, o preço é o que menos me interessa aqui. Vamos comparar aqui junto o escopo dessas propostas. Porque o seu cliente tem que ter um discernimento mais crítico. Você tem que fazer ele entender que ele precisa se questionar. Nossa, por que esse orçamento deu 8 mil, esse deu 10 e esse deu 4? Alguma coisa de errado tem que ter. Então ele precisa ter uma visão mais crítica e você tem que auxiliar ele nisso. Infelizmente a gente tem ainda um público que sofre com essa cultura, né, de prostituição no mercado e vão sempre querer tender para o lado mais econômico, né? E aí a gente precisa saber entrar nessa etapa e reverter isso ao nosso favor. E para isso nós estamos aqui. Acompanhe as próximas etapas e os próximos dias para você entender como é que funciona esse processo. E aí, conta pra mim, gostou de conhecer um pouquinho mais a respeito da engenharia diagnóstica? Como é que funciona esse mercado aí onde você está? É uma coisa que você já tinha visto? Não? Conta pra mim aqui nos comentários. Vai lá no Instagram, eu vou abrir uma caixinha de perguntas, ou então você pode comentar aqui mesmo embaixo nesse vídeo no YouTube. Conta pra mim quais são as suas experiências, o que você já viu nesse segmento, é algo que te atrai? Conta pra mim, eu quero muito saber. Esperamos você na quarta-feira, no mesmo horário e no mesmo lugar. Tchau, tchau!